Iniciando mais um vídeo da série Conhecimento, Sabedoria de Deus para uma vida vitoriosa. Vem comigo, nós estamos no penúltimo episódio dessa série e hoje eu quero trazer para vocês o episódio de número 12. Lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eclesiastes 11, versículo 1. Lançar o pão sobre as águas é fazer o bem e ter a esperança quanto a um futuro desconhecido. Eu sou o pastor Anísio Andrade da Silva, presidente do Ministério Apologético Boas Novas, com sede no condomínio residencial Asa Branca, quadra C, lote 6, loja 1. Seja bem-vindo a mais um vídeo. A lei da semeadura é revelada pelo apóstolo Paulo em Gálatas 6, versículo 7. O que diz a lei? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo está mostrando que um nascido de novo e seguidor de Jesus Cristo, por obra iluminadora do Espírito Santo, não pode deliberadamente semear na carne ao mesmo tempo em que anda no Espírito. Abre aspas, quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna, fecha aspas, Gálatas 6, 8. O contexto de Gálatas 6 remete-nos à ideia de os crentes levarem a carga uns dos outros para fazer o bem, isto é semear para a vida eterna. O contrário é semear a corrupção. Hoje eu quero que você aprenda 3 pontos básicos. Vamos lá, vou colocar aqui na telinha para você. São os nossos objetivos de hoje. Então, quero que você, após essa aula, você esteja pronto, esteja apto a saber como viver uma vida com propósito. Decidir viver uma vida dinâmica com fé e esperança, e também viver a vida com responsabilidade diante de Deus e dos homens, tá certo? Vamos para a introdução e a palavra-chave. Após a introdução, nós damos a palavra-chave. Nos capítulos anteriores de Eclesiastes, Salomão destacou os problemas da vida, isto é, apresentada totalmente imprevisível, cheias de altos e baixos e muitas vezes sem explicação lógica ou racional. É com tal perplexidade que o sábio enxerga as injustiças contra o justo e a prosperidade do perverso. Quanta ambiguidade! O que fazer diante de tudo isso? Ficar inerte ou enfrentar a arena da vida? A lição desta semana abordará a postura que o pregador tomou diante de Deus. Em relação às questões da vida, veremos que o capítulo 11 de Eclesiastes mostra o Senhor nosso Deus como o centro da nossa vida, pois sem Ele, ela torna-se vazia e sem sentido. A palavra-chave de hoje é lançar. Lançar é jogar, estender, projetar, atirar, dentre outros significados. Vamos então para o tópico de número 1, vivendo com propósito. Hoje nós temos muitos coaches, muitos animadores, né?
pessoas que tentam fazer a gente se levantar, né? Muitos conseguem, outros não. E uma das palavras de ordem é propósito. Uma das frases marcantes na maioria dos eventos é viver com propósito, tá certo? Então hoje nós vamos ver um pouco sobre isso, vivendo com propósito. Vem comigo. Primeiro ponto, tomando uma atitude. Em nosso texto áureo, o rei Salomão exorta-nos a tomar uma firme e sábia atitude. Ele conclama-nos a lançar o nosso pão sobre as águas. As palavras hebraicas traduzidas como lançar e shalar, que significa enviar, mandar embora, deixar ir. Noutros termos, o que o sábio está ensinando é, abre aspas, não fique aí parado, glorifique a Deus com a sua atitude, fecha aspas. Podemos aplicar essa palavra também à obra missionária. Deus é quem envia homens e mulheres como embaixadores do seu reino. Juízes 6:8, Isaías 6:8, Jeremias 1:7. Pois com igual determinação e amor enviou seu Filho a realizar a mais sublime das missões, salvar o mundo. Isaías 61:1, João 3:16. Segundo ponto, evitando a passividade. Não devemos agir com passividade. Eclesiastes 11:4. A vida meramente contemplativa nada resolve. É necessário e urgente fazer o bem. Por isso, o pregador exorta-nos a demonstrar amor e generosidade ao necessitado. Entre aspas, lançar o pão. Portanto, significa ser condescendente com os pobres. Eclesiastes 11:1 e 2. Significa fazer alguma coisa e não se limitar a contemplar a miséria alheia. É trazer o pão de longe para alimentar os famintos. Provérbios 31:14. A Igreja Apostólica demonstrou a mesma preocupação. Gálatas 2, versículo 10. Em resumo, viver com propósito implica em tomar atitude, evitando a passividade. O tópico de número 2, vivendo com dinamismo. Então, se você vive com propósito, você deve avançar para o dinamismo. Primeiro ponto, a imobilidade da árvore caída, vivendo do passado. Em relação ao texto de Eclesiastes 11:3, o escritor Derek Kidney destaca a metáfora da nuvem como um fenômeno meteorológico portador de leis próprias em desacordo com as leis e o tempo dos homens. Ele igualmente destaca o relato da árvore caída. Ela não pediu licença para tombar, e não houve homem que a impedisse de cair. Aqui a vida mostra-se de forma imprevisível. Ela não é composta apenas de bons momentos, mas também de períodos desagradáveis. Então, o que fazer? Ficar aprisionado pela experiência passada sobre a qual nada mais se pode fazer ou enfrentar o futuro com fé e coragem? Segundo ponto, o movimento do vento e das nuvens, vivendo o presente. Em Provérbios, Salomão usa frequentemente a linguagem metafórica para compartilhar suas ideias. Uma metáfora que revela bem esse discurso é a da formiga e do preguiçoso. Provérbios 6:6. Em Eclesiastes encontramos o mesmo princípio na metáfora do vento. Eclesiastes 11:4. Não são poucos os intérpretes da Bíblia que observam nesse texto a ideia de movimento e imprevisibilidade da vida.
O vento movimenta-se o tempo todo e as nuvens mostram-se imprevisíveis. Eis a metáfora da vida. Olha lá, e queixar-se dela sem tomar uma firme e sábia decisão diante de seus obstáculos equivalem a esperar que o vento e as nuvens passem. Dessa forma, o ser humano assiste a existência passar sem nada realizar no contexto. Quem tem fé não age assim. Em resumo, o texto de Eclesiastes 1, 3 ao 5 remonta à ideia de movimento e imprevisibilidade da vida. Vamos então avançar com o nosso estudo de hoje. O terceiro tópico trata de vivendo com fé e esperança. Vivendo com fé e esperança. Primeiro ponto, plantando a semente. É outra metáfora usada por Salomão, é a do plantio. Eclesiastes 11:6. Essa figura descreve a atividade do agricultor. Ela ensina a arte de semear a vida. É isso, e isso requer ação. É preciso plantar a semente, pois é na existência que geralmente colhemos o que plantamos. Gálatas 6:7. Muitas vezes a vida é dura, seca e arenosa para semear. Assim, a metáfora pode significar uma trajetória de trabalho árduo e difícil diante dos grandes obstáculos e desafios da existência humana. Nessa estrada, muitos até desistem de semear e terminam vencidos pelas dificuldades intransponíveis que ela lhes impõe. Segundo ponto, germinando a semente. A metáfora também nos ensina que, embora semeemos a terra, não podemos fazer a semente germinar. Eclesiastes 11:6. Salomão observa a vida como um grande campo de solos variáveis. Ao agricultor, pois, resta saber em qual valerá a pena semear, pois a semente não germinará em qualquer terreno. Muitos fatores devem ser levados em conta na germinação da semente. A qualidade do solo, o clima, dentre outros. É urgente que o agricultor persevere nesse empreendimento, mas que igualmente tenha fé e a esperança de que a semente germinará. De nada adianta observar o caos em que se encontra a sociedade e não tomar nenhuma atitude. Façamos a nossa parte como agricultores do reino de Deus. Semear a genuína palavra de Deus no coração de toda a criatura humana. Lucas 8, 5 até o 15. O auxílio ao próximo e ao necessitado. Então, nós plantamos a semente de várias formas, encorajando as pessoas com palavras, fazendo companhias para pessoas que se sentem solitárias e necessitam disso, ajudando financeiramente quando podemos, né, as pessoas que necessitam. E a vida continua, são sementes diferentes. E as pessoas que muitas vezes tem muitas pessoas, eu sou prova disso, que quando a gente pega a obra de Deus para a gente fazer e a gente não tem ganância por dinheiro e a gente não é avarento e a gente contribui com a obra de Deus, ajudando as pessoas, ajudando na melhoria, no conforto do local onde nos reunimos. Então, isso nos leva a uma colheita futura, porque tudo que nós plantamos, nós haveremos de colher. Então, quando nós somos murrinhas, né, somos
pão duro, entre aspas, né? Nós vamos colher isso no futuro. Quando nós somos mão aberta, somos generosos, muitas vezes pode até parecer que está nos faltando alguma coisa, porque a gente doou muito, mas isso nunca é perdido, nunca é jogado fora. É semente plantada em terra fértil, porque se a pessoa que você ajudou não reconhecer, não agradecer e nem não te recompensar, a depender da forma como você fez esse plantio, o próprio Deus há de te recompensar. Isso daí eu tenho certeza. Em resumo, devemos plantar sementes para a vida, germinando a palavra de Deus e cuidando do próximo necessitado. Então vamos já fechar o nosso estudo de hoje, né? Vai ficar bastante resumido esse nosso vídeo. Eu estou com esse propósito de não fazer mais vídeos longos. E o tópico de número 4, vivendo com responsabilidade. Primeiro ponto, fazendo escolhas responsáveis, Eclesiastes 11:9. É uma série é uma série admoestação aos jovens. Eles são convidados a viver a vida, mas devem se portar em todas as ocasiões como pessoas responsáveis e tementes a Deus. Assim reconhecerão o Pai Celeste como a sua satisfação maior. Segundo ponto, assumindo as consequências. Há uma razão para vivermos de maneira alegre, mas ao mesmo tempo de forma responsável e santa. Nossas ações trazem consequências. Tal como o sábio disse no versículo 10, viver a vida com intensidade não é agir de forma desregrada e pecaminosa, mas experimentar o seu verdadeiro sentido. Glorificar a Deus, portanto, jovem, viva a vida com intensidade. Mas não se esqueça, glorifique a Deus com o seu testemunho, pois de tudo o Senhor nos pedirá conta. Vivendo assim, quando a velhice chegar, não teremos do que lamentar. Em resumo, viver com responsabilidade é fazer escolhas responsáveis na vida, assumindo as suas consequências. Já vamos concluir, depois eu trago para você o tópico extra, que é o auxílio bibliográfico. Em conclusão, nós dizemos que o capítulo 11 de Eclesiastes é um convite à ação, é uma resposta à mesmice, é um convite a mergulharmos na fé e agir de acordo com a vontade de Deus, não temendo as dificuldades que virão pela frente. É lançar-se para semear, é alegrar-se com as maravilhas que o Senhor nos presenteou. Mas significa igualmente afastar-se do pecado e da iniquidade, pois, no final, teremos de dar conta de todos os nossos atos perante Deus. Então, glorifiquemos ao Senhor com a nossa existência, para refletir, lançar o pão. Portanto, significa ser condescendente com os pobres, significa fazer alguma coisa e não se limitar a contemplar a miséria alheia. José Gonçalves. Auxílio bibliográfico 1 na tela para você. E aqui tem direitos autorais, né? Então a gente põe aí na tela para que fique registrado. Subsídio teológico. Obrigações para ser liberal. Respostas às objeções contra a generosidade. Eclesiastes 11, versículos 1 ao 6. Como nosso próprio dever nos é recomendado, no versículo 1. Primeiro, lança o teu pão sobre as águas, o teu pão de milho sobre os lugares baixos, e assim alguns o entendem, aludindo ao pai de família que, andando, leve a preciosa semente, reservando o pão de milho de sua família para a semeadura, sabendo que sem isso
ele não pode fazer a colheita no próximo ano. Desta maneira, o homem caridoso tira o seu pão de milho para a semente de milho, para priva a si mesmo para suprir aos pobres, para que ele possa semear sobre todas as águas. Isaías 3:22. Porque assim como ele semeia, ele também deve ceifar. Gálatas 6:7. Nós lemos sobre a ceifa do rio, Isaías 23:3. Águas nas Escrituras são usadas em referência a multidões. Apocalipse 16:5. E há multidões de pobres. Nós não temos falta de objetos de caridade. Águas também são usadas em referência aos enlutados. Os pobres são homens de tristezas. Tu deves dar o pão, o sustento necessário para a vida, não somente dar palavras, mas também coisas boas. Assim, como está escrito em Isaías 58, versículo 7. Deve ser o teu pão aquilo que é honestamente adquirido. Não é caridade, mas injúria dá aquilo que não é nosso. Então, se você dá o que não é seu, você não está sendo caridoso, você está injuriando, né? Primeiro haja com justiça e então ame com piedade. Está aqui para você o autor desse comentário, eu vou colocar aqui para você. Vem do comentário bíblico Antigo Testamento, Jó a Cantares de Salomão. Primeira edição, Rio de Janeiro, CPAD 2010, página 947. Então vamos para os... nós já terminamos. Que bom, né? Terminamos. Então acabou a nossa lição de hoje e eu quero trazer para você um convite, né? Um pedido para você continuar nos assistindo todos os dias que lançarmos vídeos. Você vai ficar sabendo, você será notificado pelo próprio YouTube. Você que é inscrito no canal do WhatsApp do Ministério Apologético Boas Novas, você tem condições de receber todas as nossas notificações. E para terminar o nosso contato de hoje, eu quero pedir para você que, se possível, quando possível, você nos ajude financeiramente para que nós possamos melhorar aqui as nossas divulgações, os nossos vídeos e também melhorar o nosso conforto lá no nosso salão de cultos, tá bom? Então, se você puder, tá aí para você a nossa tela com o nosso QR Code, o nosso Pix, que é o CNPJ do Ministério Apologético Boas Novas. Eu hoje quero apenas mandar um abraço para todos vocês que estão nos assistindo nesse exato momento. Hoje eu não vou citar nomes, né? A minha memória tem dia que não está muito boa e eu não tenho anotações, né? Então, para que eu não seja injusto e cite alguns nomes e deixe outros, eu quero mandar um abraço especial para todos vocês que assistem os nossos vídeos, vocês que compartilham os canais, tanto o meu canal pessoal quanto o canal do nosso Ministério Apologético Boas Novas. Então, nós temos aí no nosso Facebook a página da igreja e temos também no YouTube o canal da igreja. Eu tenho também o meu canal pessoal, né, onde sempre eu trago alguma coisa para nós. Então eu estou indo embora e eu peço a Deus que
abençoe a sua vida. Então eu quero aqui, olhando para você, dizer que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão, a consolação e os dons do Espírito Santo seja comigo, contigo e com todo o povo de Deus na terra, não só hoje, mas para todo sempre. Depois desse vídeo, nós teremos o último episódio da série Sabedoria de Deus. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por valorizar o nosso trabalho. Curta, compartilhe e contribua com a obra de Deus sob nossa responsabilidade. Tchau, tchau. Até a próxima.